Lista de compras. Pô, Heitor, lista de compras também você vai falar? Né? Basicamente, para pensar um pouquinho. Você só vai ter ali algo que facilite o teu caminho. Então, por que você faz uma lista de compras? Você faz se você quiser facilidade na hora de você comprar seus produtos no supermercado ou onde você adquire aí as coisas, né? Então você vai ter ali o nome dos produtos, sei lá, maçã, banana, alface, tomate, vai estar tudo escrito. E também a quantidade. Concorda que você nem sempre vai comprar só uma coisa. Por exemplo, sei lá, detergente, você vai comprar um só, sabão em pó, você vai comprar um. Beleza, você não precisa de um estoque de 10, ok? Agora, de repente, sei lá, pasta de dente. Pô, pasta de dente acaba tão rápido, então vou comprar já duas de uma vez, porque facilita. Então você coloca o número depois do produto ou antes, enfim, como você preferir. Então geralmente uma lista de compra, você vai ter o nome do produto e a quantidade. Claro, tem gente que coloca até a marca, porque só gosta de uma marca específica para cada produto. Tem gente, né, que tem aí os toques aí que só compra produtos de uma cor só. É verdade, pessoal, a gente vê cada caso. Então depende, né? Tem gente que gosta de comprar, por exemplo, só carne num lugar, compra uma determinada mercadoria em outro só e não abre mão disso. Tudo bem, a lista de compras ela permite que você faça. Mas o que ela tem que ser? Objetiva. Já pensou se escrever para cada item, você vai escrever, eu vou comprar arroz, então eu vou escrever aqui 2 páginas falando sobre a história do arroz. Cara, você só quer fazer a lista para comprar arroz. Então escreve arroz no papelzinho e vai embora. Tá? Isso que é uma lista de compras. Você não vai escrever, eu vou comprar arroz porque eu gosto. Não, é desnecessário. O texto ele tem que ser objetivo nesse caso. Deu para perceber? Eu faço uns exemplos assim, mas é bem interessante. Próximo ponto, a questão do cardápio ou menu. Eu sei que várias regiões do Brasil o pessoal chama diferente, tá? Mas eu acho que cardápio e menu são os nomes mais comuns que se utiliza, mas aceitamos outros. Heitor, o que tem no cardápio? O que tem no menu? Bom, basicamente, ele tem que ter uma lista ali com todos os alimentos e produtos já processados, né, já finalizados. Tem que ter as bebidas, as entradas e também as sobremesas de um restaurante ali. Tudo aquilo que o restaurante vai vender, ele vai ter ali. O restaurante a gente pode incluir aqui bares, pode incluir e tudo mais. Nem sempre o cardápio, o menu, ele vai ficar aquele individual, tá? Pode às vezes ficar fixado na parede ou na entrada do estabelecimento, depende do que a gente estiver falando. Mas o que é legal? Que geralmente ele vai conter ali o nome, né, daquilo que você quer consumir, os ingredientes sobre aquilo, concorda? E também o preço, é verdade, tem gente que tem a sorte aí de ir num restaurante e comer as coisas sem precisar olhar o preço. Parabéns, provavelmente essa pessoa não é professor, porque, né, hoje em dia tá tudo muito caro. E eu adoro comer fora, pena que o dinheiro não acompanha a minha vontade, mas faz parte. Em alguns casos, pessoal, vai ter também as doses. Então, ou doses ou para quantas pessoas servem. Né? E aí depende muito da sua fome. Então, às vezes, de repente, só cabe, coloca ali para 2 pessoas, mas a pessoa sozinha come, né? Então, tem gente que come bastante. Então, depende muito. Muitas vezes, no finalzinho, vai ter ali um método de pagamento. Então, é sempre muito importante ficar atento. Que às vezes só tem ali um cartão, sei lá, de uma bandeira, né? Visa, Mastercard. E o estabelecimento não aceita justamente aquela. Já pensou? Então tem que ficar sempre atento com isso. Aliás, tem lugar agora que não aceita mais dinheiro físico, né? E outros lugares não aceita cartão. É uma confusão hoje em dia. Mas enfim. E principal, né? Isso aqui é uma coisa que às vezes a gente não dá muita importância, mas para quem é alérgico tem que ter as informações sobre a questão de alergia, né? Pessoal, tem gente que se você consome um alimento, né, e você tem alergia, você vai ver nas aulas de ciência da natureza, não quero me aprofundar nisso. Mas é um problema gravíssimo. Pode ter várias complicações, mas a gente vai conversar especificamente nas nossas aulas de ciências da natureza. Palestra, pessoal. A palestra você já deve ter visto num congresso, numa palestra, ou já deve ter visto no próprio YouTube alguém falando sobre algum assunto e tudo mais. É basicamente quando alguém vai ali falar diretamente sobre algum tema. Ele não vai se aprofundar, não vai argumentar,
mas ele vai falar, né, para um público geral sobre algum assunto de relevância, vai dar aquele impacto, vai chamar atenção sobre algum assunto, tá? E geralmente ali, pessoal, não tem um feedback, não tem um retorno. Então, geralmente a pessoa vai, fala e vai embora. Claro, uma vez ou outra, você tem até acesso ao público para fazer algumas perguntas, a gente tem exceções, mas geralmente numa palestra a pessoa vai, fala, é aplaudida, né, geralmente, ou vaiada, né, vai saber, e depois vai embora, tá? Isso que faz um palestrante, ele ministra a palestra, ou seja, ele fala de maneira direta para um público em geral, ou seja, uma pessoa para um público, ok? E, claro, verbete de dicionário. Nunca vamos esquecer disso. O que é verbete? Como a gente falou, né? Você basicamente vai ter algumas expressões. O verbete, pessoal, nada mais é do que uma lista de palavras e os seus significados. Claro, tem apenas de dicionário comum? Pode ser, mas pode ser regional, pode ser um dicionário de sinônimos e antônimos, pode ser um dicionário que nem eu tenho aqui de latim, então pode ser de vários tipos, vários gêneros. Mas o mais comum, né, um dicionário de português, um dicionário de inglês, um dicionário de português, inglês, português para tradução, tá bom? Hoje em dia não existe só o dicionário físico em papel, também tem vários sites que fazem a mesma função, tá? De dicionário, né, e tudo mais. Então, esses verbetes, ou seja, essas palavras que estão no dicionário, nada mais é do que um verbete de dicionário. Alguns também, já uma vez caiu na prova, em vez da expressão verbete de dicionário, caiu a expressão nota de dicionário. É a mesma coisa, tá? Então não se preocupe em relação a isso. E basicamente ele vai ter todas as definições e os significados da mesma palavra. Então se você pesquisar no seu dicionário que você tem na sua casa, a palavra caneta, todas as definições para a palavra caneta vai ter ali, tá bom? A palavra rosa vai ter todas as definições e assim por diante, ok? Que nem nesse exemplo que a gente tem aqui, né, de dicionário, expressões e termos usados no Amazonas, tá? E tem algumas palavras regionais específicas de lá e o significado de um. Alossé, que é um adjetivo referente a quem anda ou está nas nuvens. Babita, que é um substantivo feminino. Barca, que também é um substantivo feminino, significa o povo, todo mundo. E ainda, às vezes, até tem exemplo, tá? Que é o que vem depois entre aspas. No caso, vai a barca para o show do Reginaldo Rossi hoje e tudo mais. Tá bom? Ou seja, todo mundo vai no show do Reginaldo. E assim por diante. Beleza? Resumo. Se você é da época aí que a professora, quando você ia na escola, a professora passava aqueles livros chatos e falava, mano, olha, faz um resumo. Aliás, no final das aulas, né, eu sempre coloco um resumo. E sempre tem alguém que pergunta, né? Então, se eu ver os resumos, é a mesma coisa que ver as aulas? Se fosse a mesma coisa, eu não passava as aulas aqui, eu só passava os resumos, né? Resumo para te relembrar, você que está vendo essa aula e depois vai fazer a prova daqui a 6 meses, sempre bom depois dar uma olhadinha naquele resumo, porque eu vou literalmente resumir. Então, resumir, o que é? É você pegar todo o conteúdo, não vai repetir exatamente igual, senão não era um resumo, e você vai falar só das partes principais, das informações mais relevantes sobre aquele assunto. Pode ser sobre um assunto, pode ser sobre um trabalho, pode ser sobre um filme, sobre um livro, sobre diversas coisas, tá bom? Não tem problema. O que é? Desde que ele tem que ser um tamanho menor do que o original. E sinopse. Pessoal, sinopse caiu nas 2 últimas provas, então presta atenção. Se você tem Amazon Prime, Netflix, Disney Plus, qualquer aplicativo aí no seu celular, no seu computador, ou então você é da mesma época que eu e alugava filme lá na Blockbuster, ou alugava fita de videogame, você tinha isso, pessoal. Você tinha que ver na parte de trás da fita, né, aquele resuminho sobre aquele filme, porque você nunca tinha ouvido falar, não tinha como você pesquisar no YouTube, na internet, e você não tinha como saber. Hoje em dia, né, você também consegue, você entra aí no Netflix, antes de você clicar no filme ou na série, o que aparece? Um resuminho, não é? Esse resuminho do filme, da série, que tinha atrás das fitas também, atrás dos jogos também, isso tudo a gente chama de sinopse. A sinopse nada mais é do que um resumo de filme, de jogo, de série, que vai ter em 2, 3 linhas no máximo sobre aquela obra ali que está sendo referente.
O detalhe, para um bom spoiler, nem sempre isso acontece, tá? Mas deveria, não pode conter spoiler. O que é spoiler? De repente você vai ver ali o filme, fulano que morre na cena final, pô, já estragou tudo que o filme ia apresentar, né? Então não pode conter ali o finalzinho do filme, tá? Mas ela deve ser atrativa, né? Muitas vezes contém ali o personagem principal, ou o casal, ou a dupla, enfim, quem é mais necessário saber, né? Vai falar o tempo, o local e o desenvolvimento principal. Então, qual é o assunto, né? Afinal de contas, se acontece, sei lá, século XX, século XIX, e o local. Agora, acontece onde? No Japão, na Indonésia, na Crimeia, não sei, tem que falar, tá? Então, olha, eu trouxe aqui uma sinopse aleatória, né? E você vai falar para mim se é legal ou não. E de qual filme que é? É um filme, já contei. Então vamos lá. Um artista pobre e uma jovem rica que se conhecem e se apaixonam na fatídica viagem inaugural do Titanic. Em 1912, embora esteja noiva do arrogante herdeiro de uma siderúrgica, a jovem desafia sua família e amigos em busca do verdadeiro amor. Olha só, é a sinopse do filme Titanic, né? Então já fala, olha, um artista pobre e uma jovem rica, ou seja, conflito, né, de classes sociais naquela época, início do século XX. Fatídica viagem, não falou que o Titanic afundou, mas falou que vai acontecer algo muito ruim com o Titanic. Então já dá aquele suspense. Embora esteja noiva do arrogante, quando fala que o rapaz é arrogante, você já não gosta dele antes de começar o filme. E é isso que eles querem, que você se apaixone pela história de amor do Jack e da Rose, não é verdade? E a jovem desafia sua família e amigos em busca do verdadeiro amor. É como se fosse aquelas coisas dos anos 90, né? O filme é lançado nos anos 90, que o amor vale qualquer coisa, tá bom? Geralmente, esse é o primeiro contato que uma pessoa tem para decidir, né? Se vai adquirir, se vai alugar, se vai ver aquela série, se vai ver aquele filme. Então, o primeiro contato tem que ser muito atrativo, né? Você chegou a ver o Titanic? Eu vi, pessoal. Esse dia até vi com a Bárbara. E é incrível, né? A gente acaba de ver pela 19ª vez. Tá passando na TV, vamos assistir, vamos. Acabou o filme, né? Eu ali chorando, porque eu sempre choro. Toda vez que o Jack tá morrendo ali, se afogando, Rose, eu choro. Toda vez. Eu olho pra Bárbara, tá ali, tranquilo, normal, como se nada fosse. Tá, aconteceu. Você vê que coisa? Então, né, cada um sabe.